Bom, vamos iniciar aqui mais uma aula de exodontia com utilização de elevadores. Eu sou o professor Radamés Bezerra Mello, sou cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, sou mestre e doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará. Os elevadores são instrumentos utilizados para elevar um dente, ou seja, para realizar a manobra de avulsão de um dente ou de suas raízes do local onde eles se encontram, que é o seu alvéolo, através da aplicação de uma força de deslocamento. Eles são compostos por uma parte ativa, que é uma lâmina, que vai entrar em contato direto com o dente e com o osso alveolar, uma haste, que funciona como um pescoço, e o cabo, que é onde você vai, como cirurgião dentista ou como acadêmico de odontologia em processo de aprendizado, você vai segurar. Ele possui uma empunhadura já bem definida. A empunhadura dos elevadores é dígito palmar. Então, quaisquer empunhadura que você tente fazer diferente disso não estará correto para uma boa ergonomia cirúrgica. Então, peço que observem bem essa imagem da empunhadura dígito palmar, que é ela que deve ser implementada ou empregada durante a prática cirúrgica bucodentária ou bucomaxilofacial, como queiram. Na nossa lista foi solicitado um tipo de elevador apical. Você pode observar que ele possui essa ponta bem fina, porque o objetivo é que ele chegue realmente em regiões de ápice do dente, ou restos radiculares, ou com dificuldade de acesso a eles por uma questão de estar infraósseo, ou uma questão que você precisa fazer um movimento de cunha, que nós vamos ver mais à frente, mais direcionado a um espaço muito curto, muito pequeno. Então ele precisa ter essa ponta realmente fina. E a alavanca que nós solicitamos é exatamente esta aqui. Dentro dos elevadores apicais existem vários. Nós solicitamos essa, que é a alavanca Heidbrink. Essa alavanca foi solicitada para vocês na lista de instrumental que deve ser utilizado na nossa prática cirúrgica. Outro kit de elevadores que nós utilizamos e que foi solicitado para vocês são os mais comuns, são os que vocês vão mais encontrar por aí, que são dos tipos Seldin. Nós temos 3, é um kit de alavanca Seldin, que nós temos a alavanca reta, e nós temos 2 alavancas curvas, uma curva para a direita e uma curva para a esquerda, onde elas recebem popularmente os nomes de Seldin bandeirinha esquerda e bandeirinha direita. Então, a Seldin esquerda e a Seldin direita recebem popularmente o nome de bandeirinhas. São a alavanca bandeirinha direita e bandeirinha esquerda. Outros elevadores que também foram solicitados para vocês são as alavancas POTS. São essas alavancas com cabo em T. Aí eu já faço uma observação, que alavancas com cabo em T são alavancas que acabam por emitir uma força muito grande. Na verdade, uma força não, uma potência muito grande. Então você acaba fazendo muita força, muita elevação no dente. Então devem ser utilizadas com cuidado, as alavancas do tipo POTS. E elas têm uma ponta mais delgada, uma ponta que vai chegar em regiões onde a bandeirinha não vai chegar, onde as alavancas Seldin curva não vão chegar. Então é uma alavanca importante para você ter no seu arsenal cirúrgico. A outra alavanca que foi solicitada é uma alavanca do tipo Apexo. A alavanca do tipo Apexo é uma alavanca que possui dentes, ela é dentilhada, com isso ela vai travar no dente e ela tem um aspecto goiva, que é esse aspecto ondulado em formato de côncavo que nós temos na ponta dela. É uma côncava com dentílios. Então, ela é uma alavanca do tipo Apexo, que nós vamos também utilizar na nossa prática cirúrgica. São essas as nossas alavancas que nós vamos utilizar na nossa clínica de cirurgia. Quando está indicado o uso de elevadores? Nós, na última aula, visualizamos quando está utilizado os fórceps, que é a técnica primeira. Aqui eu estou lançando mão da técnica segunda. Ela está indicada, a técnica segunda, com a utilização de elevadores, quando os dentes com coroa não rígida ou remanescentes de coroa e raiz que não permitam a apreensão com os fórceps. Ou seja, quando não puder lançar mão da técnica primeira, quando não puder lançar mão da utilização de fórceps, está plenamente indicado a utilização de elevadores, e isso é a técnica segunda. Então,
é uma utilização ou uma indicação por exclusão. Exclusão de não poder utilizar os fórceps. Outra situação, exodontias atípicas. Essa exodontia aqui é uma exodontia de difícil instalação do fórceps, ou impossível instalação do fórceps. Então não vai ser utilizado o fórceps nesse caso, e deve ser utilizado os elevadores, ou as alavancas. Outra indicação é quando eu uso a técnica terceira, que é uma técnica que a gente vai ver a seguir, na próxima aula, quando eu utilizo odontosecção, as famosas odontosecções e osteotomias. Então, fiz a odontosecção, parti esse dente aqui em 3 partes e vou tirar cada raiz. Isso agora vai ser utilizado uma alavanca. Os fórceps continuam com apreensão não possível nesse caso. Então, deve ser utilizada a alavanca ou elevadores. Alavanca e elevadores são sinônimos, tá, pessoal? Tanto posso usar o nome alavancas como elevadores. Durante cirurgias e remoção de dentes inclusos. Pessoal, para se remover um dente incluso, para se fazer uma remoção de um dente incluso, obrigatoriamente eu tenho que fazer osteotomia. Obrigatoriamente eu tenho que fazer muitas vezes um espaço, criar um espaço para que permita a minha entrada da minha alavanca. Então, o fórceps não vai ser indicado durante a cirurgia de remoção de dentes inclusos. Dentes inclusos eu vou fazer técnica terceira, que é a utilização de osteotomia e odontosecções, e depois seguir com a técnica segunda, que seria exatamente isso, utilização de alavancas. Vamos entrar agora um pouco nos princípios das utilizações das alavancas, que eu utilizo e gosto dessa frase: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo, que é baseado rigorosamente na utilização de alavancas, onde com as alavancas o homem conseguiu fazer movimentos com muito menos força e muito mais precisão. Então o objetivo das alavancas é exatamente esse, que eu consigo implementar uma força no dente e com isso poder fazer a sua avulsão, e essa força será rigorosamente muito menor porque eu estou usando os princípios de alavanca. Nós temos basicamente 3 tipos de alavancas. São as alavancas interfixa, onde eu tenho um ponto de apoio no meio, eu tenho a minha potência, que é o meu braço, minha força, em um ponto, e no outro ponto, do outro lado, eu vou ter a resistência, que é, aqui mais precisamente, trocando em miúdos, raiz do dente, a resistência, ponto de apoio osso alveolar e potência, sua mão. E a alavanca aqui em azul. Vamos para o outro ponto, a interresistente, que também é utilizada. Eu tenho um ponto de apoio numa extremidade, sua potência, sua mão na outra, e no meio eu vou ter a resistência. Então, mais uma vez, potência, sua mão, resistência, a raiz, e o ponto de apoio, o alvéolo ou o osso alveolar. O outro interpotente a gente não utiliza, que eu utilizo o ponto de apoio de um lado, potência no meio e resistência na outra ponta, mas fazendo essa elevação. A gente não utiliza esse mecanismo nas exodontias. Eu vou me ater a esses 2 pontos, interfixa e interresistente, principalmente. Então vamos lá. Princípios mecânicos. Potência é a força desenvolvida pelo cirurgião no cabo da alavanca. Ponto de apoio é representado pelos septos alveolares ou pelo osso alveolar. E a resistência é representada pela raiz. Então vamos por parte. Eu tenho aqui a resistência, a raiz ou o dente. Eu tenho o ponto de apoio aqui no osso alveolar. E eu tenho a potência desenvolvida pelo cirurgião aqui na alavanca. Então, potência, ponto de apoio e resistência. Nós possuímos, para as nossas exodontias, basicamente 4 mecanismos de ação, que são ação de cunha, ação interfixa, ação interresistente e ação de sarrilho. Onde a ação de cunha
Eu sempre gosto de falar que você deve lembrar de um princípio básico, de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, essa imagem aqui é bem fácil para você entender. Eu vou realizar expansão alveolar, tentando expulsar a minha raiz. Então vamos lá. Eu tenho aqui a representação dessa figura geométrica, onde eu estou representando a raiz. Essa outra estrutura aqui é o alvéolo. Esse buraco é o alvéolo. E essa aqui é a minha ponta da minha alavanca. O que eu vou fazer nessa técnica? Eu vou colocar a ponta da minha alavanca perpendicular ao longo eixo. Perpendicular ao longo eixo da minha raiz. Perpendicular ao longo eixo da minha raiz. E vou penetrá-la, fazendo uma ação de cunha. Vou penetrar entre a raiz e o osso alveolar a minha alavanca. À medida que a minha alavanca vai penetrando, a minha raiz vai sendo expulsa, baseado no princípio de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Eu vou penetrando, ela vai sendo espremida contra as paredes alveolares a ponto dela ser expulsada, ser expulsa da região alveolar. Então aqui mais uma imagem representativa. Ó. Vou penetrando a minha alavanca entre a raiz e o osso alveolar. E essa penetração vai automaticamente expulsando a raiz para fora do alvéolo. Qual é o cuidado que eu tenho que ter com essa técnica? Principalmente em dentes premolares, porque eles ficam muito próximos da região do seio maxilar, os premolares superiores. E se eu não colocar a minha alavanca rigorosamente entre o osso alveolar e a raiz, eu tenho uma chance de empurrar essa raiz e apicalmente esse osso alveolar pode ser muito frágil, porque está na região de seio maxilar, e eu empurrar a minha raiz para o seio maxilar. E agora a minha raiz no seio maxilar, eu vou ter que fazer uma cirurgia para remoção da raiz de dentro do seio maxilar. Ou seja, minha cirurgia acabou de ficar um pouco mais complicada, um pouco mais complexa. Estou aqui prosseguindo com uma cirurgia de ação de cunha, ó, anestesia terminal infiltrativa, no fundo de vestíbulo, e depois na região do nervo nasopalatino. Sempre que eu vou fazer a endodontia de dentes anteriores, canino, incisivo lateral, incisivo central, superiores, eu devo fazer anestesia no nasopalatino, porque esses dentes, em 30% da população, possuem inervação cruzada do nervo alveolar inferior. Ou seja, não é somente o nervo alveolar superior anterior que faz inervação desses dentes em 30% da população. Tem inervação adjacente, uma inervação sinergista do nervo nasopalatino. Estou aqui fazendo o descolamento. Aqui eu optei por fazer inicialmente uma incisão intrasucular para preservar bem as papilas. Geralmente em casos de implante a gente faz isso. Seguido de um descolamento com utilização do instrumental Molt. Foi tentado fazer a utilização do fórceps. O fórceps fraturou o dente. Em seguida, eu tive que utilizar a alavanca com ação de cunha. Optei por botar a alavanca por palatina e mesial. Geralmente, mesial é a melhor pedida de utilização de alavancas, porque os dentes são levemente inclinados para a mesial. Então, quando eu coloco a alavanca na mesial e jogo um pouquinho para distal, esse dente tende a ser avulsionado com mais facilidade. Mas aqui, no caso, não foi jogar o dente para distal, foi realmente só perfurar ou penetrar na alavanca, fazendo um movimento de cunha, e depois a remoção do dente com a utilização do movimento de cunha. Ou seja, penetrei a alavanca entre o alvéolo e o dente e permiti que o dente fosse expulso do alvéolo. Aqui mostrando a curetagem, tendo visto que era o dente que possuía lesão periapical. Soro fisiológico, lavagem pós-operatória. E agora, sutura em X. Relembro que todos os casos na clínica deverão ser realizados suturas em X. É a sutura padrão para pós-operatório imediato ou para confeccionar a síntese transoperatória dos nossos pacientes. Então, sutura em X. Quem tem dificuldade de fazer sutura em X deve fazer o treinamento prévio a estar em campo operatório.
colocado uma gaze para tamponamento, que eu expliquei para vocês na aula passada. Deixa a gazinha em posição, o paciente morde, vai fazer a papelada. Quando terminar a papelada, pode tirar a gaze do paciente, que vai dar em torno de 15 minutos, 20 minutos, e o paciente pode sair da clínica sem a gaze. Como eu tinha falado para vocês, cuidado com as raízes próximas ao seio maxilar. Por quê? Porque pode acontecer isso, ó, eu não colocar rigorosamente a minha alavanca entre a raiz e o osso alveolar, colocar na raiz e acabar empurrando ela para o seio maxilar. Aqui uma radiografia panorâmica aconteceu isso, ó. Observa bem a raiz dentro do seio maxilar. Então a raiz foi jogada para dentro do seio maxilar. E agora vai ter que fazer uma cirurgia para a remoção da mesma. Como é que é feita a cirurgia? Aqui mostrando a foto clínica da paciente, foto frontal, uma foto lateral. Comunicação bucosinusal ativa por conta da raiz, ou seja, a raiz está lá infectando, está fazendo a supuração e a remoção do pus, está se dando pelo transalveolar. Foi feita uma comunicação bucosinusal. E aqui foi feito o nosso acesso cirúrgico. Foi feito 2 incisões relaxantes, uma incisão supracristal, em cima da crista óssea, descolamento. E agora vamos fazer a osteotomia. A osteotomia consiste em uma abertura no seio maxilar, uma janela, para que eu possa permitir a penetração geralmente do meu sugador com bomba a vácuo, e eu vou aspirar a raiz que está solta dentro do meu seio maxilar. E o aspirador de bomba a vácuo consegue puxar bem essa raiz. Aqui sim, a raiz já removida pela janela que foi realizada no seio maxilar. E aqui a sutura realizada. Sutura nas 2 relaxantes e a sutura na região supracristal. Acrescento que sempre que você vai suturar uma relaxante, deve se suturar inicialmente pelas extremidades, pelos ápices. Vou fazer primeiro, então, a sutura dos ápices das minhas 2 relaxantes. Depois eu posso fazer tanto a sutura na região central como as regiões laterais. Mas sempre inicia pelos ápices da relaxante. E aqui o pós-operatório do paciente já realizado. Ainda indo para os princípios mecânicos, vamos agora para a ação interfixa, onde a posição do elevador é colocado obliquamente ao longo do eixo do dente, vai apoiar sobre o tecido ósseo e você vai fazer o deslocamento do elemento dentário em direção ao ápice dentário. Então olha aqui, ó. Vou colocar minha alavanca sobre um apoio, encaixo minha alavanca no próximo dente ou no dente e vou fazer o movimento de elevação, ou seja, quase fazendo um movimento de rotação, para que esse dente possa ser avulsionado. Observa que a interfixa tem uma lógica simples. Alavanca, ponto de apoio, dente que eu quero avulsionar. Que é exatamente o exemplo mais clássico que existe dentro dos princípios de alavanca, que é quando eu coloco uma alavanca, um ponto de apoio e a estrutura que eu quero avulsionar, que no nosso caso é o dente. Mais um exemplo de interfixa, por exemplo, foi removido uma das raízes desse molar e a outra ficou. Então olha aqui a alavanca do tipo bandeirinha, apoiada no osso alveolar, fazendo um movimento de rotação para a avulsão desta raiz. E o último dos princípios, ou penúltimo dos princípios, que é a ação interresistente. A ação interresistente é uma ação que às vezes é um pouco difícil de entender, mas se você parar para pensar e prestar bem muita atenção agora, você vai conseguir entender plenamente. Você vai botar também obliquamente ao longo do eixo, vai apoiar sobre o tecido ósseo e também vai verticalizar o elevador. E você vai verificar que o sistema que vai ser ocasionado vai ser rigorosamente esse, ó. Eu vou ter um apoio, no meio eu vou ter a resistência, a nossa raiz, e na outra extremidade a potência. Então vamos aqui, ó. Vou penetrar minha alavanca. Minha alavanca vai fazer apoio no osso alveolar, esse que eu estou mostrando com o meu cursor. E você vai jogar a alavanca para o outro lado, ó. Se eu fizesse para este lado o movimento da minha alavanca, eu estaria fazendo uma interfixa. Mas não é interfixa, eu estou fazendo interresistente. Então eu estou jogando a minha alavanca para cá, ó.
Com isso, o apoio fica aqui, o contato com a minha raiz fica aqui no meio e a minha alavanca vai para este lado. Isso é uma ação interresistente. Radamés, se eu botasse minha alavanca para baixo, em vez de botar para esse lado, ou para cima, como estamos aparentando, colocasse para baixo, seria interresistente? Não, seria interfixa. Interresistente eu preciso fazer apoio, raiz e aqui a minha potência. Então mais uma imagem aqui para mostrar para vocês, ó. Minha alavanca penetrando, ponto de apoio, raiz e a minha alavanca sendo jogada para lá. O meu dente vai ser jogado nesse sentido. Então mais uma vez mostrando aqui na imagem, ó. Potência, resistência, apoio. Potência, seu braço, sua força. Resistência, a raiz. E apoio, o osso alveolar. Perfeito aqui na imagem. Raiz, alavanca, raiz, osso alveolar. Jogando para lá, fica nesse sentido. E a última dos princípios da alavanca, a ação de Sarrilho. Eu vou penetrar com a minha alavanca no perpendicular ao longo eixo do dente, e a minha alavanca penetrando. E vou fazer um movimento de rotação para que esse dente seja avulsionado. Observa sempre que as nossas alavancas elas possuem uma ponta ou uma região ativa, que deve ser deslocada para o dente, e uma região não ativa, que fica em contato direto com o outro dente ou contra o osso alveolar. No caso aqui, o osso alveolar, se não mostrar para vocês. O outro dente não é uma boa pedida. A gente nunca deve apoiar uma cirurgia em outro dente, com o risco de fratura do dente adjacente. Então olha aqui, ó, ela está penetrando entre o osso alveolar e o dente e faz na ação de Sarrilho, que é essa rotação. Radamés, quando tem dois dentes erupcionados, fica mais difícil, fica. Por isso eu tenho que colocar ela bem posicionada em osso alveolar para fazer essa rotação. Observa que, como eu estava falando, a nossa alavanca possui uma parte ativa que deve estar voltada para esse dente. Geralmente essa parte ativa ela é reta ou côncava. E a parte que fica voltada para o dente, que eu não quero extrair, que eu não quero fazer trauma, ela é convexa. Então a parte que convexa voltada para o dente, que eu não quero fazer nenhum trauma ou ocasionar nenhum trauma. E a parte geralmente reta ou côncava voltada para o dente, que eu quero fazer a exodontia. E assim faço um movimento de leve rotação para que esse dente seja avulsionado. O nome dessa ação, mais uma vez, é a ação de Sarrilho. Aqui mostrando a ação de Sarrilho sendo realizada nessa raiz, nesse resto radicular. Olha a alavanca apoiando não no dente, mas no osso alveolar. Observe que isso aqui é uma alavanca do tipo reta. Ela possui a parte aqui ativa reta, não é côncava, mas a parte não ativa dela, a borda não ativa dela é convexa, que eu estou apoiando no osso alveolar. Por que ela é convexa? Vai permitir justamente essa rotação, permitir esse deslize sobre o osso alveolar e permitir que essa raiz seja avulsionada. E aqui, os dentes removidos. Cuidado com os usos das alavancas. Não apoiar em dentes vizinhos, como eu tinha já falado. Apoiar em dentes vizinhos pode me ocasionar um acidente, uma fratura desses dentes, ou uma avulsão ou uma luxação desses dentes. Empunhar na posição dígito palmar se faz essencial para um bom aprisionamento da sua alavanca e uma boa utilização. Limitar o comprimento da ponta ativa usando o dedo como uma trava sobre a haste da alavanca é uma boa pedida. A alavanca nunca entra até o ápice, mas sim até o ponto médio do dente. Não existe necessidade de entrar com ela até o ápice. Existe uma necessidade de controlar a força. Não é quem vai fazer mais força que vai tirar o dente, é quem vai utilizar e implementar a melhor técnica. Qualquer aluno, qualquer pessoa com o mínimo de força consegue fazer a odontia de qualquer dente. O dente que você precisa fazer, ou que você estiver fazendo muita força, você está utilizando uma técnica errada. Cuidados com o seio maxilar, como eu havia falado. Existe uma possibilidade de você jogar um dente ou uma raiz, um resto radicular para dentro do seio maxilar. Eu devo tomar cuidado e evitar esse acidente. E a parte ativa deve ser aplicada entre o tecido ósseo, que é o alvéolo, e o dente, que é o espaço interradicular interdental. Geralmente eu vou utilizar mesial e distal, sempre dando prioridade para mesial, como eu havia falado para vocês, pela inclinação normal dos nossos dentes
fica mais fácil geralmente eu apoiar na mesial do que na distal para realizar uma exodontia com a utilização de alavancas. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Finalizo a aula de alavancas com a frase do Nietzsche, que é: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Um grande abraço, eu sou o professor Radamés e eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Um grande abraço.